é 4 de abril de 1995 e uma pequena cidade do Tennessee, juntamente com sua zona rural circundante, tornou-se o marco zero em uma guerra entre vários grupos menores de interesse e um número de forças-tarefa móveis da Fundação SCP. Soldados das Forças Tarefa Sigma 7, também conhecida como Revolta na Luz, Y4, codinome Por Favor Não Me Toque, e Ita 9, também referida como Segurança do Shopping, foram enviados para subjugar os residentes locais após um conflito relatado entre 3 grupos anômalos ativos na área. A luta entre esses grupos de interesse escalou drasticamente, porém, suas armas principais não eram convencionais. Em vez de lutarem com armas de fogo, esses 3 grupos de interesse estavam usando fungos uns contra os outros. Este incidente e o material anômalo envolvido se tornariam conhecidos como SCP-1627, a Guerra dos Cogumelos. Há menos de 2 meses, em uma pequena e isolada cidade, nas montanhas do Tennessee, tudo seguia tranquilamente como de costume. Isso foi antes dos moradores entrarem em contato com o que, a princípio, parecia ser alguns Amanita muscaria bastante comuns, também conhecidos como agário das moscas. Eles são facilmente identificáveis por seus típicos chapéus vermelhos e manchas brancas, possivelmente até uma das espécies de cogumelos mais reconhecíveis, graças às suas representações na cultura popular. Mas, ao contrário dos super cogumelos esteticamente semelhantes da franquia Super Mario, o agário das moscas é tudo menos seguro. Não é incomum que crianças acabem no hospital após comê-los, atraídas por sua coloração brilhante e associações com a cultura pop. Apesar de venenoso e causar efeitos colaterais intensos quando ingerido, como vômitos, sangramento interno, cegueira e alucinações, a morte por envenenamento com agário das moscas é rara. O que era muito mais raro, no entanto, eram os efeitos colaterais do contato direto com essa nova cepa anômala de cogumelo agário das moscas, descoberta acidentalmente pelos moradores do Tennessee em 1995. Os acontecimentos incomuns começaram mais cedo naquele ano, quando um grupo de indivíduos desconhecidos para os moradores da cidade marcharam inesperadamente para a praça da cidade na noite de 14 de fevereiro, exatamente às 8 da noite. Quando questionados pelos moradores, o grupo rapidamente se identificou como o Culto do Novo, um título que significava pouco para os cidadãos desavisados. Não é preciso dizer que a chegada de um culto estranho e audacioso em sua casa, normalmente segura e tranquila, foi perturbadora o suficiente, mas o que se seguiu foi pior. Muito pior. Os membros do Culto do Novo produziram amostras dos estranhos cogumelos, aparentemente tendo colhido eles pessoalmente. Eles então usaram o SCP-1627 para conduzir um ritual estranho, revelando as propriedades anômalas deste fungo quando entram em contato direto com seres humanos. O Culto do Novo fez vários de seus próprios membros ingerirem os cogumelos como participantes dispostos. Normalmente, isso faria uma pessoa sentir os efeitos colaterais típicos de intoxicação por agário das moscas. No entanto, comer SCP-1627 sob critérios específicos levou a algo muito mais estranho. A cepa anômala de cogumelo precisava primeiro entrar em contato com um sangue humano, depois ser ingerida por um ser humano. Então, se ingerido na ausência de luz solar direta, a pessoa que come o fungo descobriria que seu corpo está se transfigurando rapidamente. Ao completar as etapas mencionadas, usando seu próprio sangue, crucialmente, membros do Culto do Novo foram transformados em instâncias do que mais tarde se tornaria conhecido como SCP-1627-A. Após completar seu processo de transformação, essas novas instâncias de SCP-1627-A inicialmente pareceriam ainda ser humanas. No entanto,
qualquer lesão interna ou externa ou outras formas de dano aos seus corpos seriam completamente curadas após a conclusão do ritual fúngico. Tudo, desde danos a tecidos e nervos, até infecções bacterianas ou virais, até mesmo cânceres, poderiam ser curados ao ingerir SCP-1627 em combinação com o próprio sangue. As únicas condições não afetadas pela transformação seriam as mutações genéticas congênitas herdadas dos parentes. Os sujeitos SCP-1627-A não apenas receberam um atestado de saúde limpo em termos de quaisquer doenças e lesões anteriores, mas também uma resistência quase permanente contra qualquer dano futuro. Eles poderiam resistir à infecção por patógenos de todas as descrições, além de serem capazes de sobreviver por longos períodos de tempo sem a necessidade de comida ou água, funcionando totalmente normalmente, sem sucumbir à desidratação ou à fome. Apesar de manterem sua forma e características humanoides originais, esses sujeitos podiam ser diferenciados de outros membros do culto do novo pelo brilho branco fraco que emanava de seus corpos. Este brilho só seria perceptível em áreas com uma iluminação de no máximo 100 lumens, curiosamente semelhante à bioluminescência de algumas espécies de cogumelos. Como os moradores mais azarados desta isolada cidade do Tennessee logo aprenderiam, o contato direto com a pele de um sujeito que se tornou uma instância de SCP-1627-A era inevitavelmente fatal. Inicialmente, ser tocado por uma dessas infecções fúngicas parecia curar quaisquer lesões e infecções presentes em uma pessoa não anômala. Contudo, durante aproximadamente 2 semanas após o contato, a pessoa tocada sofreria um rápido declínio na capacidade de suas células se dividirem e crescerem. Isso faria com que seu corpo se desligasse rapidamente, até que morressem de causas naturais semelhantes às associadas à velhice. Enquanto isso, o SCP-1627-A, que entrou em contato com o indivíduo infeliz, pareceria rejuvenescido, pois este processo é aparentemente a maneira pela qual eles se alimentam, obtendo nutrição de suas vítimas. Quando o culto do novo entrou na praça da cidade, eles não estavam apenas criando instâncias de SCP-1617-A. Ao completar os passos do ritual, mas usando o sangue de outra pessoa em vez do próprio, resultaria em sujeitos se tornando instâncias de SCP-1627-B. Diferente da outra infecção fúngica, quem se tornou SCP-1617-B, após a transformação, apresentam uma pigmentação uniformemente escura em todo o corpo, com exceção de 2 pontos de luz. Estes estão na metade superior do sujeito e parecem funcionar como olhos. Contudo, pode ser difícil determinar, pois esses sujeitos assumem uma forma mais indefinida quando estão parados, parecendo ser semissólidos entre líquido em movimento e matéria viscosa. Apesar de parecerem menos humanoides do que suas contrapartes SCP-1627-A, as instâncias SCP-1627-B ainda são sencientes e sábias e continuam capazes de vocalizações. No entanto, a maioria dos sujeitos que passam por esse processo de transformação não mantém suas personalidades originais depois. Em vez disso, eles parecem adotar um comportamento muito mais predatório, frequentemente atacando e matando suas presas por meio de sufocamento. Usando seu estado semissólido, as instâncias do SCP-1627-B entrarão à força no trato respiratório de suas vítimas, geralmente pelo nariz, boca ou combinação de ambos simultaneamente. Bloquear essas vias aéreas essenciais causa uma morte agonizante para o alvo, após o qual os sujeitos do SCP-1627-B continuarão a entrar no cadáver da vítima. Uma vez dentro, a viscosa mutação fúngica consumirá o sistema cardiovascular de uma pessoa, seu sistema nervoso e, nos casos em que estes estão presentes em um corpo, o sistema reprodutivo também. Uma vez que os principais sistemas internos e órgãos de sua presa tenham sido devorados, a instância do SCP-1627-B
excretará conservantes nos tecidos restantes para evitar que o restante do cadáver se decomponha. Isso porque, inquietantemente, mesmo depois de ter comido o que está dentro de uma pessoa, o fungo ainda tem um uso para ela. O SCP-1-627-B habitará cadáveres humanos para infiltrar-se em áreas povoadas, misturando-se com populações locais e normalmente vivendo entre outros organismos SCP-1-627-B. Normalmente são encontrados em trios. Porém, alguns foram achados em grupos de até 7 e alguns até solitários. Comandando esses corpos, enquanto o SCP-1-627-B não consegue manter uma forma humanoide sólida do lado de fora, eles podem permanecer dentro de um cadáver hospedeiro indefinidamente. Duas possíveis mutações, resultantes de um ritual com um cogumelo anômalo, uma permanecendo humanoide em forma, drenando as células das pessoas para se alimentar, a outra, uma massa sem forma que precisa ocupar corpos humanos como uma maneira para sobreviver. Instâncias de ambos, SCP-1-627-A e SCP-1-627-B, foram criadas pelo Culto do Novo, definidas por proclamações de poder e evolução dos membros do culto. Os moradores da cidade, possivelmente aterrorizados com as transformações repentinas presenciadas, ficaram enfurecidos e um tumulto irrompeu na multidão. Isso resultou em um massacre, onde aqueles que viviam na cidade, tentando defender suas casas rapidamente, descobriram que as instâncias de SCP-1-627-A e SCP-1-627-B eram invulneráveis a danos físicos. Balas atravessaram-nas, mas as feridas se fecharem em segundos. Golpes poderiam ter tirado pedaços de sua carne fúngica, mas ela regeneraria rapidamente para contra-atacar. A luta durou a noite inteira, levando à morte de todo o culto e de vários civis. Mas a guerra estava longe de terminar. No dia seguinte ao incidente na praça da cidade, os habitantes restantes se dividiram em 3 facções, assumindo o controle de várias áreas dentro da cidade. O maior grupo era o dos Caçadores do Dia, que se alinharam com instâncias do SCP-1-627-A. Parecia que, sem o Culto do Novo, para mantê-los na linha, as diferentes mutações do SCP-1627 não estavam exatamente nos termos mais amigáveis. Então, os Caçadores do Dia se equiparam com máscaras de gás e trajes de corpo inteiro para se protegerem dos métodos de caça do SCP-1627-B. Eles se tornaram extremamente hostis a qualquer pessoa que não reconhecessem como parte de seu número, dado que qualquer pessoa poderia ser uma instância do SCP-1627-B pilotando um cadáver. Isso significava que, além dos caçadores que estavam organizados, quase ninguém mais tinha permissão para se juntar. Os caçadores diurnos iniciaram a destruição de equipamentos de comunicação, como telefones, e o bloqueio do acesso à internet. Eles estavam determinados a impedir a propagação do SCP-1-627-Bs além dos limites da cidade. Quando encontraram os mais humanoides, SCP-1-627-As, no entanto, os caçadores convidaram esses mutantes fúngicos para se juntarem ao grupo, tomando cuidado para não tocá-los. Ao longo dos 2 meses subsequentes, descobriu-se que tanto os SCP-1-627-As quanto os SCP-1-627-Bs se tornariam suscetíveis à inanição após 3 semanas, se não recebessem a nutrição necessária. Para manter as instâncias de SCP-1-627-A vivos, os caçadores diurnos capturariam membros de outro grupo invadindo casas aleatórias em busca deles, ou outras instâncias de SCP-1627-B. As pessoas que eles encontravam eram então usadas para alimentar os SCP-1-627-As pelos caçadores, aqueles que não eram executados por incineração no crematório da cidade. O principal grupo que se opunha e visava os caçadores diurnos se autodenominava Irmandade da Noite.
Acreditando que os SCP-1627-Bs eram o próximo passo na evolução humana, este grupo fez de seu propósito expresso espalhar mais instâncias dessas mutações fúngicas. Os membros da Irmandade ajudariam o SCP-1627-B a encontrar pessoas para se alimentar, permitindo que habitassem seus corpos. Muitos membros da Irmandade da Noite, habitantes descontentes da cidade com as operações dos Caçadores do Dia semelhantes a milícias, tentaram se tornar mais reclusos para evitar envolvimento com a força oposta. Havia um número adicional de grupos cultistas satélites que se formaram nos meses seguintes, sendo o principal deles referido como os Finalizadores. Os Caçadores do Dia ignoravam esses cultistas e não havia relações entre eles e a Irmandade da Noite. Os Finalizadores formaram suas próprias crenças religiosas em torno do SCP-1627-A e SCP-1627-B. Eles acreditavam que eles representavam manifestações do bem e do mal, respectivamente. Os Finalizadores defendiam manter um equilíbrio entre as duas variedades de mutação fúngica, em preparação para o que chamavam de estilhaço, conforme seus princípios fundamentais. A seita acreditava que esses mutantes de cogumelos anômalos eram um sinal do universo de que o fim dos tempos estava chegando e que seriam causados por extremos. Os Finalizadores, uma seita que se reunia em casas particulares, pregava que a salvação viria da neutralidade, repudiando igualmente os extremos do bem e do mal. Eles enviavam equalizadores para persuadir os moradores das cidades sobreviventes a se unirem à seita, oferecendo proteção contra as entidades SCP-1627 enquanto se preparavam para o despedaçamento. As tensões entre os três grupos explodiram e quando a Fundação SCP enviou suas forças táticas móveis Sigma-7, Upsilon-4 e Eta-9 para a área, a cidade já estava em um grande conflito. Os caçadores, ao amanhecer, se tornaram cada vez mais paranoicos com a ameaça do SCP-1627-B, virando uns contra os outros, conforme os líderes da milícia passaram a acreditar que haviam sido infiltrados por entidades fúngicas anômalas. A estrutura interna se deteriorou, com traições internas prejudicando a mobilização do grupo. Enquanto isso, a Irmandade da Noite lançou um ataque massivo quando liberaram 20 instâncias do SCP-1627-B na cidade. Eles mantiveram os mutantes escondidos dos caçadores e agora os soltavam para caçar livremente. Ao mesmo tempo, os membros da Irmandade também começaram a dar cogumelos SCP-1627 para as pessoas aleatoriamente, cada um tendo sido coberto com sangue para gerar uma nova instância de SCP-1627-B. Os Finalizadores também estavam tomando ações radicais e começaram a matar outros habitantes da cidade indiscriminadamente, usando vários métodos inventivos que não envolviam contato direto. Em algum momento, o culto apocalíptico chegou à conclusão de que matar não estava tomando nenhum dos lados, mas era, ao contrário, uma ação neutra. Alguns consideravam isso justificado, descrevendo o ato de tirar uma vida como capaz de ser misericordioso ou malicioso. Matando aleatoriamente, alguns Finalizadores perceberam. Também mataria todas as pessoas restantes na cidade, ou todas as entidades SCP-1627, permitindo assim que caísse no meio, alinhado com seu próprio sistema de crenças distorcido. Quando os operativos da Fundação SCP chegaram, o protocolo de surto anômalo RO-05 foi promulgado, e a maioria dos habitantes da cidade foi subjugada. Membros de cada uma das 3 principais facções que se formaram foram levados para interrogatório, enquanto as instâncias sobreviventes de SCP-1627-A e SCP-1627-B foram reunidas e colocadas em contenção. Com a cidade em quarentena, amnésicos classe A apagaram as memórias dos envolvidos, e a Fundação coletou todas as informações sobre as 3 facções e os eventos ocorridos. Para todos, a Guerra dos Cogumelos nunca aconteceu.
Mas em uma área de floresta de 50 km² não muito longe da cidade, o SCP-1627 continua crescendo. Confira o SCP-407, a Canção do Gênesis, e o SCP-354, a Piscina Vermelha.